Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e hoje nós vamos falar sobre segurança pública. E o meu convidado para essa entrevista é o Major Busnello, que é o subcomandante do nosso 16º BPM, o quartel da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Major. Obrigado. Fique à vontade. Agradeço aí o convite de vocês. Estamos aqui à disposição para poder falar um pouquinho sobre as atividades, as ações que a Polícia Militar, em especial o 16º Batalhão, desenvolve na nossa região. Pois é, eu perguntei para ele agora há pouco se ele era de Guarapuava. Ele disse, não, sou de Curitiba. Mas há quanto tempo o senhor está em Guarapuava? Há 23 anos. Já é guarapavano do coração, né? Já sou de Guarapuava do coração. Então, Major, eu gostaria de saber do senhor como que está essa questão, a área de abrangência do 16º, o número de efetivos e de viaturas é compatível com a demanda? Olha, o 16º Batalhão, ele atende hoje uma área de 24 municípios, são mais de 25 mil quilômetros quadrados aí de extensão territorial. Então nós pegamos aqui desde Prudentópolis, vamos até Nova Laranjeiras, do Pinhão até o município de Nova Tebas, então é uma área bastante considerável, né, nesse atendimento. É claro que a vinda de mais viaturas e mais policiais com certeza dá um alento muito maior. Então nós estamos aguardando, nós temos hoje uma escola de formação de policiais, o curso de formação de praça, que a gente chama, são 85 policiais, novos policiais militares, que estão já na segunda parte, digamos assim, do treinamento, né? E acreditamos que daqui uns 2 a 3 meses eles já estejam realizando os seus estágios probatórios aí para efetivamente estarem atuando aí no policiamento da nossa área, né? Seja aqui em Guarapuava ou nos 24 municípios que nós temos abrangência, né? É uma área muito grande. É uma área muito grande. Na verdade, o nosso batalhão em extensão territorial é o maior batalhão do estado, né? Então, se nós compararmos aí com outras áreas, territorialmente a nossa área é a maior. E a logística, Major, para atender tudo, manter tudo sob o controle? É uma logística grande, nós temos aí um corpo administrativo que tenta centralizar e auxiliar as companhias que são as responsáveis pelos policiamentos de área. Então nós temos 4 companhias hoje, né? A primeira companhia tem sede aqui em Guarapuava, atende aí mais 6 municípios. Nós temos uma companhia em Laranjeiras do Sul, uma companhia em Pitanga e a outra que atende só o município de Prudentópolis, até pelo tamanho do município, né? Então, dessa forma que a gente tenta utilizar, dividindo o policiamento nessas companhias para realmente fazer o atendimento para toda essa população. Uma população de quase 500 mil habitantes, né? Nossa, é muita gente. É uma região bastante considerável. Você pega aí praticamente uma cidade de Londrina, né? Pois é, e dá para dimensionar, ou pelo menos ter um parâmetro assim, se os crimes que ocorrem como um todo, eles são comuns a todas essas regiões ou não? Tem uma região que tem mais homicídio, a outra mais violência doméstica? Dá para fazer uma diferenciação. Nós percebemos aí que nós temos regiões onde nós temos aí um grande número de apreensões de arma, nós temos regiões onde nós já temos ocorrências dentro da área rural, principalmente de furtos na área rural, onde nós fazemos atendimento. Nós temos áreas onde, infelizmente, são passadouros, né? São caminhos aí para o contrabando e o tráfico de drogas, né? Para que você tenha uma ideia, somente num dos municípios que nós temos da área aí, nós tivemos aí quase 5 toneladas de maconha apreendido somente por esse município. Por quê? Porque é uma região bem específica, é um caminho, né, uma rota aí do tráfico de drogas. O senhor pode falar o município? É o município de Manoel Ribas, né, que é uma região ali onde o pessoal acaba utilizando, né, como caminho aí para a distribuição dessa droga para os demais municípios aí do Paraná, né? Pois é, o senhor falou há pouco em apreensão de armas. O batalhão aqui já foi o que mais apreendeu armas, acho que no ano passado, né? Continua, né? Já é o 3º ano seguido que o 16º Batalhão tem o maior número de apreensões de armas, né? Nós tivemos aí, ano passado, 545 armas,
Em 2021 tivemos 545 armas, em 2022 544 armas. Então é uma diferença muito pequena. Muito pequena. Muito pequena, né? Mas ainda nós continuamos ainda sendo a unidade que mais apreende arma no estado do Paraná. Nós fizemos uma estatística prévia já desse ano, nós continuamos ainda liderando, infelizmente, eu digo infelizmente, sim, porque é uma cultura, e são armas ilegais. É isso que é importante deixar, não são armas que são registradas, a pessoa tem porte. São armas que realmente não existe porte, não existe registro, né? Esse número influencia no índice de tentativas e de homicídios? Influencia bastante. Se nós pegarmos hoje uma comparação 2021 para 2022, nós tivemos uma redução de 16% do número de homicídios na nossa área. É uma redução bastante considerável. Né? E isso a gente entende que é um reflexo do grande número de apreensões de arma de fogo, porque ainda a arma de fogo é a segunda causa com maior número de vítimas fatais aí, decorrentes aí dos homicídios. Né? Perde só para? Perde para outros tipos de arma, né? Facão, faca, pedra. Às vezes a pessoa utiliza um pedaço de pau, né? Que são a gente chama de armas brancas, né? Pois a gente fica imaginando, né? Às vezes a gente faz matéria que a pessoa atingiu o outro com 10, 15 golpes de faca, é muita frieza e muito ódio, né? Infelizmente existem alguns tipos de ocorrência que é impossível nós conseguirmos fazer a prevenção, né? Porque você pode até tirar a arma de fogo, mas você tem outros meios que você pode, infelizmente, tirar a vida de uma pessoa. Hoje, se você imaginar, uma das armas que mais tira a vida das pessoas é o carro. Justamente. Porque nós temos os acidentes de trânsito, né? Acidentes de trânsito fatais, né? Ainda o Brasil ele é campeão de vítimas de acidente de trânsito. Então, se você fizer uma comparação, né? Isso acaba mostrando que é a intenção da pessoa, né? Não é especificamente o objeto que ela utiliza, né? O senhor acredita, assim, pela sua experiência como policial, que a violência doméstica, porque não tem um dia que a gente não relate, né, que a gente não faça alguma reportagem que não tenha, infelizmente, né, casos de violência. E o que a gente percebe é que elas cada vez são mais bizarras, né? Porque o agressor, ele não faz distinção se ele está batendo na mulher, se está batendo na frente ou atingindo a criança, ou é o filho que bate na mãe, que bate no pai. O senhor acredita que isso é uma banalização da violência? Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, que hoje as ocorrências de violência doméstica, elas têm aparecido mais porque as vítimas têm denunciado mais. Uma conscientização. Porque se a gente observar aí ao passar do tempo, as situações de violência doméstica elas aconteciam, mas elas não eram relatadas. Né? E hoje você tem esse relato, hoje você tem essa informação por parte da vítima, por parte dos filhos, por parte de vizinhos, onde é possível você fazer o atendimento a essa pessoa logo após ela sofrer a violência. Mas se isso não for possível, a gente tem que pensar também de maneira preventiva. Né? Como é que nós podemos pensar? Nós temos que achar meios aí de mostrar, primeiramente, que a questão da violência doméstica é um crime e que ele é passível de prisão, né? O encaminhamento desse agressor. Né? E que essa violência, se ela continuar, ela vai ter consequências muito mais sérias aí não só para a vítima, mas para as pessoas que estão ao redor, que é o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, né? Tudo isso acaba refletindo para o restante da família, muitas vezes para o vizinho, para o amigo, né? E a gente percebe, tem essa percepção pelo menos, né? Sim, mas é que a maioria das vezes também o agressor está dentro da família, né? O agressor e a violência ela não acontece do dia para a noite. Né? Ela vem de um crescente, né? Ela vem de uma crescente, né? A gente começa a observar que ela começa com, muitas vezes, uma agressão verbal, né? E isso vai aumentando. Vai evoluindo. No decorrer do tempo, a pessoa não toma nenhum tipo de atitude,
o agressor entende que ela não vai reagir nunca, né? Quem ameaça mata? Olha, na maior parte das vezes, sim. Né? A gente percebe que os agressores de violência doméstica, eles têm cumprido, porque o que a gente olha é que parece que é uma vingança, é um ódio, que aquele amor que ele tinha para aquela pessoa acaba se convertendo num ódio, né? Em alguma coisa de ruim, né? E isso vem de uma construção, né? Como a senhora acabou de falar. Vem de uma construção, né? Ó, aqui nós, comparando aí nos últimos 4 anos, nós conseguimos fazer 1.500 visitas comunitárias para mulheres aí vítimas de violência doméstica. Bastante gente. Só ano passado foram mais de 380 visitas de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ainda que Guarapuava tem uma estrutura muito boa para esse atendimento. Sim, tem uma rede, né, nós de proteção. Nós temos uma rede de proteção, nós temos uma secretaria de mulher que dá todo o suporte, e isso ajuda bastante para que não somente a polícia possa resolver esse problema de violência doméstica, mas é toda uma gama de outros órgãos, a Polícia Civil, a Secretaria da Mulher, a Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, né? Então você tem outras pessoas que também vão ajudar a minimizar esse problema, porque a violência doméstica ela pode ser apenas uma agressão verbal, mas ela já é uma violência. Sim. A violência psicológica, né? Tem muitos tipos de violência. Tem vários tipos de violência, né? Então, às vezes a pessoa acha que não está sendo agredida e ela está sendo. E ela está sendo agredida, né? Pois é, isso aí são ocorrências no dia a dia, né? Mas existe um contraponto, porque tem datas específicas em que a gente fica esperando, né? Aumento de casos de violência. Eu tomo como exemplo nós no departamento de jornalismo, né? Vem um feriado prolongado, tá? Então a gente trabalha, a gente não para, né? Não para nunca. Então a gente trabalha em regime trabalha home office, né? E fica ligado, né? Aí quem que vai estar de plantão na cabeceira, tal, né? Fulano. Então fique ligado nos boletins de polícia porque vai ter aumento. Mas não foi isso que a gente verificou no carnaval, né, Major? Assim, todos os feriados que nós temos, datas especiais, Páscoa, Carnaval, Natal, Ano Novo, qualquer feriado que é um pouco mais prolongado, normalmente nós montamos uma equipe a mais, aí reforça o policiamento, né, justamente para atender, previsível, essa né? demanda. Mas aqui em Guarapuava e na nossa região aí, nesse feriado de carnaval especificamente, nós não tivemos esse número, esse aumento tão grande como esperado, né? Nós sabemos que tem algumas características específicas, porque as pessoas elas acabam viajando bastante, né? Não ficam em Guarapuava, não ficam nos municípios aí da nossa área, vão para o litoral, vão para outros municípios aí do Paraná, e isso diminui o número de pessoas circulando, diminui o número de situações, né? Nós temos eventos que acontecem em Guarapuava, mas se a gente fizer uma comparação com um final de semana normal, praticamente ele se iguala, né? Sim, porque todo final de semana tem esse tipo de festa, né? Tem. E daí nós temos algumas ocorrências que são decorrentes disso. Nós temos a perturbação do sossego, nós temos situações de lesão corporal, brigas, ou mesmo porte de arma de fogo, né? Situações de ameaça, roubo, acidentes de trânsito no centro tem tido bastante. Acidentes de trânsito têm ocorrido aí com uma certa... E a gente sabe mais ou menos o horário, ali entre 4 e 6 horas da manhã, normalmente é o horário aí com maior incidência, porque é o horário aí que normalmente são as saídas aí das baladas, né? A gente percebe também que durante o dia tem muito acidente envolvendo motociclista, né? Motociclista, ele infelizmente tem tido um aumento porque a frota de motos que nós temos em Guarapuava aumentou, né? Se nós olharmos aí nos últimos 4 anos aí, nós tivemos aí um aumento aí de mais de 20 mil veículos aqui em Guarapuava. É muita coisa, né? E isso está incluído também o número de motociclistas, né? Só que associado a esses motociclistas envolvidos no acidente, nós temos algumas coisas. As irregularidades cometidas por eles, né? Principalmente a falta de habilitação. E pessoas aí com menos de 18 anos
fazendo a condução desses veículos. Isso influencia diretamente aí nos acidentes de trânsito, né? Pois é, já que a gente está falando do jornalismo, polícia, eu queria levantar algumas questões até para esclarecer os nossos seguidores. Até que ponto a polícia pode divulgar o que vem nos boletins? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, quase que diariamente, a gente se ressente com falta de dados que nos são cobrados por nossos leitores. Mas a gente sabe que os senhores também têm um limite, né? O que pode e o que não pode divulgar. Isso. Na Polícia Militar nós temos um setor que é o setor de comunicação social da Polícia Militar como um todo, né? E ele tem uma diretriz que estabelece algumas normas de divulgação das ocorrências policiais. Nós temos alguns limites, então, por exemplo, a questão de imagens, a questão de nomes, a questão de endereços. Então, nós temos alguns limites que nós não podemos fazer a divulgação justamente porque nós seguimos uma normatização. Né? Isso aí até é uma forma até mesmo de preservar a própria instituição, sim, no sentido de evitar com que as pessoas acabem reclamando porque o seu nome teve divulgado, teve relacionado com alguma ocorrência policial. Né? Nós procuramos fazer a divulgação das ocorrências policiais, né, de maneira a não divulgar quem são as pessoas envolvidas. Né? Isso nós passamos para todas as mídias, né, que nós temos, todas as equipes de reportagem, não somente aqui a Rede Sul Notícias, mas as rádios, sim, jornais, outros sites aí, todos têm essa mesma informação. Essa informação, nós temos um setor que faz a depuração desses dados antes de repassar para a imprensa. Então, muitas informações que a imprensa divulga, elas estão baseadas no relatório que nós divulgamos diariamente na parte da manhã com todas as ocorrências da polícia. É um contraponto que a gente enfrenta, e eu acredito que os senhores também, como a gente conversava um pouquinho antes, né? Em compensação, se a gente não divulga alguma coisa, a gente não está divulgando. Por que a gente não está divulgando? Se a gente divulga, eu não dei permissão, eu não dei entrevista, né? Então, e que tudo que a gente faz é com base no boletim de ocorrência, que para nós é um boletim oficial. Né? Então, a gente chega num ponto que você fica entre a cruz e a espada. Eu acredito que vocês também recebam reclamações. Né? A gente recebe, inclusive, às vezes pessoas que tiveram ocorrências divulgadas, mesmo não tendo nome, endereço ou informação que diga diretamente que foi aquela pessoa que está envolvida, a gente recebe a ligação da pessoa para que a gente retire do site, da informação dessa ocorrência policial. Né? Mas é assim, não tendo o nome da pessoa, não tendo informações pessoais que possam divulgar que foi aquela pessoa que cometeu, a gente tem total liberdade e isso é possível. Nós temos algumas ocorrências bem específicas que nós não divulgamos para nenhuma imprensa, que são situações bem pontuais aí, que realmente é decorrente aí dessa diretriz que nós temos aí sobre a divulgação e a comunicação da Polícia Militar. Né? Bom, Major, até agora a gente falou o lado da comunidade, o lado da sociedade, mas eu gostaria de enfatizar também o lado do policial. Né? O lado do policial, a gente sabe que é uma profissão perigosa, né? Que é com risco de morte todo dia, né? Porque você não sabe o que você vai enfrentar. Né? E a gente teve aí recentemente aquele ataque que foi perdido, inclusive um policial, né? O Ricieri, né? Então, como que está, sabe? Como que está a condição emocional dos policiais a partir disso? Como que o comando está conseguindo trabalhar com esse tipo de situação? Os policiais militares, eles passam por treinamento para atenderem situações difíceis, né? Até mesmo porque eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana. Com violência, né? Enfrentando todos os tipos de violência, desde uma violência doméstica, a um homicídio, achado de cadáver, um acidente de trânsito. Isso acaba mexendo com o emocional do policial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar com o policial justamente nesse sentido, né? Para que
isso não se deixe extrapolar demais e que o policial militar ele seja afetado. É difícil, porque todo mundo está sujeito a essa interferência, né, desse tipo de ocorrência no nosso dia a dia. Porque por mais que ele tenha terminado o seu turno de serviço, ele vai para casa. Sim. Ele vai para casa, ele vai ficar pensando naquilo que aconteceu durante o horário de serviço dele, né? Então hoje nós temos, através do programa Prumos, que é um programa do governo do estado, onde nós temos hoje 2 psicólogas e uma assistente social que dão o suporte aos nossos policiais militares, né? No sentido de tentar dar o melhor atendimento psicológico, né, e social, para que o policial militar ele possa exercer sua atividade. Como eu falei, os policiais militares eles trabalham com a violência todos os dias. E isso, em algum momento, acaba extrapolando, né, e ele não consegue lidar com isso facilmente. E a ajuda psicológica, a ajuda da assistência social, ela visa justamente fazer com que o policial militar ele tenha esse suporte e ele possa continuar exercendo sua atividade, né? Nós tivemos a ocorrência em abril do ano passado, né, que vitimou, infelizmente, aí, o nosso sargento Ricieri, e após isso nós fizemos alguns trabalhos com apoio, inclusive, do sistema de assistência à saúde da Diretoria de Pessoal de Curitiba, né, que trabalha com essa parte psicológica, né, que todos os policiais militares eles pudessem ser acompanhados ou passassem por alguma avaliação. Então, nós tivemos todos os policiais militares passaram por essa avaliação, justamente para detectar se algum policial militar teria necessidade de continuar o acompanhamento, né, fazer com que ele possa realmente se restabelecer nas suas atividades. Nós detectamos alguns policiais que tiveram a necessidade de fazer esse acompanhamento. Alguns policiais militares continuam fazendo esse acompanhamento, mas isso é um apoio que nós damos a ele. Isso não substitui o médico, o psiquiatra, né? Que muitas vezes alguns policiais militares eles acabam tendo que ser submetidos ao acompanhamento do psiquiatra, inclusive do uso de medicação controlada. Mas a gente tem procurado fazer um esforço grande para que os policiais militares possam exercer a sua atividade. É difícil retomar, né? Eu até digo, eu também passei por essa mesma avaliação, porque eu estive presente no dia 17 de abril. Eu estive junto com os policiais militares, de alguma maneira, acompanhando, fazendo com que a gente pudesse resolver aquela ocorrência. E também, a gente não é... A gente é humano, né? A gente é um ser humano. Sim. Atrás de um fardamento, existe um policial, existe uma pessoa que tem família, tem filhos, tem esposa, tem mãe, tem pai, que se preocupa com ele. Então a gente não quer pegar aquela pessoa lá da sociedade, trazer como um policial e devolver ela toda estraçalhada, né? Toda desmontada. Né? A gente não quer. A gente quer que aquela pessoa retorne para sua família, né, tenha realmente novamente a sua convivência com a sua família, né? Major, uma coisa assim que sempre eu questionei, o policial é visível à sociedade? Olha, em alguns momentos a gente percebe que as pessoas acabam passando pelo policial e nem percebem que tem uma viatura policial, que tem policiais militares. Eu acho que a presença da viatura se sobrepõe, né? Se sobrepõe, né? Infelizmente. Nós temos um trabalho muito grande, um esforço, isso não só aqui no batalhão, mas em toda a polícia, que é o chamado policiamento comunitário, que é justamente essa aproximação das pessoas com os policiais, para dar aquela humanização, digamos assim, e as pessoas possam conhecer quem são os policiais que trabalham na área e atendem essa sociedade. Mas eu não sei se é dada a devida importância, né? Porque eu estou segura porque existe alguém zelando pela minha segurança. As pessoas vão pensar em polícia quando elas têm algum problema. Ou sinônimo de repressão, né? Ou é sinônimo de repressão, né? As pessoas pensam em duas coisas. Ai, meu Deus, chame a polícia. Né?
Infelizmente é mais ou menos o que acaba acontecendo, né? A gente só pensa na polícia quando a coisa está ruim para nós, né? Então vamos procurar alguém que possa nos ajudar. E a gente percebe, eu até perguntei isso, porque esse dia eu estava no mercado e uma menininha chorando, não sei o que ela queria doce e a mãe amedrontando, né? Fique quieto que eu vou chamar a polícia, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? De repressão. Então você percebe que para muitas pessoas isso já vem embutido na cabeça desde criança, né? Assim, nós temos alguns trabalhos na Polícia Militar, não especificamente do 16º, que é o trabalho da Patrulha Escolar e o trabalho do PROERD, que são trabalhos bem específicos voltados aí para esse público de adolescente e criança. Muito importante, né? Justamente no sentido de tentar aproximar o policial da criança, né? E assim como nós temos algumas atividades aí de policiamento comunitário realizadas aí pelo batalhão, inclusive algumas ações de aproximação. Nós temos aí o próprio curso de formação de policiais, tiveram uma carga horária bastante alta aí no sentido de trabalhar o policiamento mais próximo da comunidade, né? Inclusive eles fizeram até algumas ações já, ações comunitárias, no sentido de mostrar que a Polícia Militar também é uma entidade que está aqui para ajudar, né? Com certeza. Bom, Major, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso portal, quero deixá-la à vontade se quiser abordar mais algum assunto, por favor. Nós que agradecemos novamente aí, de vocês nos terem chamado aqui a Polícia Militar. Eu estou falando em nome do Tenente Coronel Ferraz, né, que é o nosso comandante, né, que deixou a gente vir aqui conversar com vocês, poder passar um pouquinho dos números, né? Agradecer a vocês da imprensa que tem divulgado o trabalho, não só o trabalho das ocorrências, mas o trabalho policial em si, né? Esse trabalho também de proximidade com as pessoas, né? Isso para nós é muito importante porque a gente quer mostrar que nós somos uma entidade de socorro público, em que as pessoas possam realmente confiar, né? Eu gostaria aqui se você me permitir, de agradecer a todos os policiais militares do 16º Batalhão, que todos os dias têm trabalhado aí incansavelmente, né? Que apesar de tudo que nós enfrentamos, nós vamos realmente superar isso trabalhando muito mais e mostrando para a comunidade que nós estamos aqui para ser aí o elo forte da comunidade. Me ocorreu uma pergunta que eu já estava praticamente encerrando, mas eu não vou deixar de fazer. Trote. Vocês têm convivido com muito trote? Nós temos bastante situações aí de acionamentos através do 190, né? Onde pessoas ocupam o 190 e não desligam o telefone, crianças fazendo esse contato. Nós fazemos um trabalho conjunto com o batalhão escolar, justamente no sentido de orientar as crianças e adolescentes, porque um dos maiores números de trotes que nós temos são nos horários de saídas, das escolas, né? Então isso acaba atrapalhando bastante. E mesmo porque, se nós temos uma ocorrência falsa sendo emitida para que uma viatura policial vá atender, nós estamos tirando aquela viatura policial que poderia estar atendendo uma ocorrência muito mais séria, né? É questão de responsabilidade questão também. De responsabilidade. Né? Precisamos aí o apoio da família, Sim. Porque a informação começa na família, né? Com certeza. Bom, mas então eu queria lhe agradecer mais uma vez, quero agradecer a você que nos acompanhou e continue ligado no seu portal www.redesuldenoticias.com.br.